uma boa estreia do Tite no Flamengo, um Flamengo muito mais organizado, muito mais organizado. Em uma semana de trabalho, o Tite conseguiu organizar mais o Flamengo do que o Sampaoli em 6 meses. Comentando aqui do Rossi, eu acho que dá para confiar sim. É um jogador que está muito tempo sem jogar. É normal bater uma roupa ou outra quando você não está com o ritmo de jogo perfeito. Normalmente. O Flamengo tem também hoje a melhor campanha fora de casa, como visitante. Ele tem agora a melhor campanha como visitante. É o time que mais pontuou jogando como visitante no Campeonato Brasileiro. Isso deixa bem claro que o desempenho no Rio de Janeiro, do Maracanã, mais agudos, além do jogo... no segundo ciclo, mas no primeiro ciclo de Copa e nos últimos trabalhos de clube, ele fazia esse balanço. E me chama a atenção, e isso é ruim para o Gabriel, a possibilidade de crescimento do Everton Ribeiro nesse contexto. Porque o Tite gosta, porque o Everton é ótimo. Tá aí o Tite, ele... Acho que tem alguns pontos aí da entrevista, mas nessa última ou penúltima resposta, acho que foi nessa última, tá? Ele estava falando sobre assumir o trabalho agora, né? Que certamente seria mais fácil assumir no início do ano que vem e ele só estaria cumprindo, no fim das contas, o que ele falou que ele ia fazer, então também não teria nenhuma grande questão. Mas também é verdade que... Salve, salve, nação, vambora com mais um vídeo aí, né, sobre o nosso Flamengo. Vamos reagir aqui, né, o que a mídia esportiva falou dessa vitória do Flamengo diante do Cruzeiro, né, por 2-0 fora de casa, lá no Mineirão, e a estreia de Tite, né, o Flamengo demonstrou outra postura dentro de campo, outra postura dos jogadores, né, e conseguiu sim vencer com uma boa apresentação, vamos dizer assim, uma boa apresentação ali desse Flamengo, principalmente após data FIFA, né? Lembrando que Flamengo e data FIFA geralmente não combinavam, né? Agora, depois dessa parada da FIFA, o Flamengo conseguiu vencer e agora se consolidar no G4 e possivelmente, caso aconteça um desastre ali, o Botafogo começa a tropeçar e o Flamengo alcança o Botafogo. Mas importante, o Flamengo venceu, precisava vencer para consolidar dentro do G4 e tá na terceira colocação agora, porque o Bragantino também venceu. Mas é isso aí. Vambora com mais um vídeo, vai deixando seu like e tamo junto aí. Valeu! O like ajuda demais, galera. Te estreia com sucesso no Flamengo, hein? Uma boa estreia do Tite no Flamengo. Um Flamengo muito mais organizado. Muito mais organizado. Em uma semana de trabalho, o Tite conseguiu organizar mais o Flamengo do que o Sampaoli em 6 meses. Em 7 dias... o Tite conseguiu deixar o time do Flamengo mais organizado, mais disciplinado, principalmente defensivamente. Em 7 dias, o Tite fez mais que o Sampaoli em 6 meses. Essa é a verdade. Quero falar também sobre a volta da vergonha na cara desse time do Flamengo, porque esse time do Flamengo agora está querendo jogar, esse time do Flamengo agora está correndo, está se dedicando, está buscando. Cada jogador ali está buscando agora o seu espaço, porque sabe que com o Tite o negócio vai ser diferente. Não vai ter aquele negocinho de jogador mandar em grupo. E outra, o Tite negociou muito com o Flamengo. E entre as exigências do Tite estava ter autonomia, poder tomar decisões, poder mandar no vestiário, poder decidir quem vai ser titular, quem vai ser reserva, sem biquinho. Agora, é muito importante, antes da gente falar dessa volta da vergonha na cara do time do Flamengo, que era uma coisa que me irritava, ver um time sem vontade, ver um time apático, ver um time sem sangue nos olhos, isso está voltando. Mas uma coisa que é importante a gente deixar claro é a organização do Flamengo hoje. Foi uma atuação excepcional? Não. Não foi uma atuação excepcional. Só que esse Flamengo, com o elenco que tem, com os jogadores que tem, com o banco que tem, se for um time organizado, ele vai ser muito vencedor. Porque não precisa jogar bonito, maravilhosamente todos os jogos. Não precisa o Flamengo ter atuações excepcionais todos os jogos. Mas o Flamengo precisa ser organizado. O Flamengo precisa ter uma organização tática. O Flamengo precisa ter uma disciplina tática. E isso, no primeiro jogo do Tite, a gente já vê muito mais do que nos 7 meses de trabalho do Sampaoli. E uma coisa que é bom a gente chamar a atenção.
o Tite tem a sua estreia hoje e é o primeiro jogo do Tite depois de uma data FIFA, né? O Tite teve aí 7 dias, mais ou menos, para trabalhar, até menos do que isso. Sempre quando o Sampaoli tinha data FIFA, o Flamengo voltava uma bagunça. E aí eu me perguntava, o que esse cara treinou em 10 dias, em 8 dias, que o Flamengo voltou pior do que o que estava? Porque foi assim quando perdeu de 4-0 para o Bragantino. Foi assim quando empatou com o América Mineiro dentro do Maracanã. E o Tite já chega provando o seguinte: comigo vai ter organização. E principalmente defensiva. Gente, a defesa do Flamengo com o Sampaoli, também com o Vitor Pereira, era uma várzea. Era desorganizada, era desastrada, era atabalhoada. Com o Tite, o Flamengo teve pouquíssimos sustos. O Flamengo quase não levou susto, só levou quando o Rossi fez uma bela defesa no primeiro tempo e quando o Rossi quase falha, quase rebate uma bola boba ali, também no segundo tempo. Então, é um Flamengo que não precisa ser aquele espetáculo, mas que vai ser pouco ameaçado, que vai levar poucos sustos, que vai ter uma organização. O Tite mostrou o seu perfil já na escalação. Ele já escalou um meio-campo bem protegido. Ele botou Pulgar, ele botou Thiago Maia e ele botou o Gerson. Ele botou os 3. Ele deixou o Arrascaeta no banco. Tudo bem que o Arrascaeta está voltando, não está com muito ritmo ainda, mas ele já protegeu o meio-campo. Ele deixou claro que o meio-campo ali tem que ser protegido. E o Flamengo foi pouco ameaçado. Então, o Tite traz para esse Flamengo já de cara suas principais características. Primeiro, a volta da autoestima. Primeiro, um Flamengo com mental forte, porque o Tite é muito bom nisso. Gestão de grupo. Né? O Tite deixou claro, primeira coisa que ele falou quando ele chegou no Flamengo: eu quero a confiança de volta. Eu quero vocês, jogadores, acreditando que o Flamengo pode ser campeão brasileiro. Acreditando. O Flamengo está a 11 pontos do Botafogo. É muito difícil. Faltam 11 rodadas, 11 pontos. É muito difícil tirar isso. É quase impossível. Mas o Tite trouxe a força mental de novo para o Flamengo. O Tite, a primeira coisa que ele fez, organizar o mental. E outra, a defesa. A defesa do Flamengo era uma bagunça. Constantemente a defesa do Flamengo levava susto em jogada aérea. A defesa do Flamengo falhava, errava toque de bola. Hoje foi o Flamengo sem susto. Ah, mas o Cruzeiro é parâmetro. Ah, mas o Cruzeiro vai brigar contra o rebaixamento. Ok. Mas é uma estreia de um treinador fora de casa. É uma estreia fora de casa. E venceu. O principal para o Tite é começar a ganhar confiança. Chegou, venceu. O André Personal, que é pão duro, é o meu melhor amigo. Hein, gente? Boa vitória do Flamengo. É importante começar com um triunfo. Hoje era um jogo que era obrigatório ganhar. Obrigatório, né? Não dá para chamar de outra coisa. E o Flamengo acabou. Comentando aqui do Rossi, eu acho que dá para confiar sim. É um jogador que está muito tempo sem jogar. É normal bater uma roupa ou outra quando você não está com o ritmo de jogo perfeito. O Rossi ainda precisa jogar bastante. O Rossi está bastante precisando jogar. Isso não há a menor dúvida. Conversar aqui. José Carlos Martins, as 3 substituições pioraram o time muito. Pioraram, José Carlos, mas o jogo estava decidido e estava na cara. Isso eu botei no meu Twitter quando eu postei a escalação. Eu digo, é certo que Arrascaeta e Gabigol vão entrar no segundo tempo. É certo. O Arrascaeta, porque tem que ser titular desse time. Ele foi poupado porque ele veio de viagem, embora não tenha jogado, mas veio de viagem. A musculatura dele, a gente sabe que não é lá mais essas coisas. Então, ele entrou no segundo tempo. E o Gabriel, porque é claro que o Tite não vai chegar e simplesmente ignorar o Gabriel. O Gabriel está numa fase péssima, mas o Tite vai dar oportunidade a ele. E está certo em dar. Está certo em dar. Até porque o Pedro não está voando, não, gente. O Pedro está fazendo gol de pênalti, mas está longe de estar voando. Ele hoje deu um chute, deu uma cabeçada, tá? Mas, nada a ver com o Pedro de outros tempos.
Então, recuperar o Gabriel é uma das principais missões que o Tite tem no Flamengo. Se ele vai conseguir, não sei, mas ele tem que tentar. E ele botar no segundo tempo hoje foi uma prova de que ele está pensando nisso. E o Gabriel entrou alucinado, não sei se vocês repararam. Primeira bola ele já limpou e chutou mal, tudo bem, mas chutou. No final do jogo, quando o Flamengo já tocava a bola para gastar o tempo, ele estava exasperado lá na frente, chamando a bola, pedindo para jogar, porque ele quer fazer gol, ele quer mostrar que ele ainda pode ser o titular. E eu acho que o Tite vai saber administrar essa situação. Tá? Gustavo, eu concordo com você. Não dá mais para jogar de ponta direita, ala direita. Isso não dá. Agora, no meio, em determinadas situações, ainda dá. Eu acho que o Everton Ribeiro tem que passar a ser um reserva de luxo desse time. Um reserva de luxo. O jogo está complicado no segundo tempo, ele entra lá pelo meio e, de repente, descola um passe. O lance do primeiro gol hoje começa com o passe dele. Depois vai meio aos trancos e barrancos, mas a primeira jogada que bota todo mundo dentro da área é do Everton Ribeiro. Então, eu acho que tem que ter paciência, mas o Tite vai arrumar uma solução para isso. Há anos-luz do que eu espero, do que a torcida espera com o Tite, né? O que a gente espera do Tite é um trabalho nível Corinthians 2015, voando. Melhor até do que o 2011. Mas a gente topa o 2011 se tiver o mesmo resultado, né? Brasileiro, Libertadores e Mundial. Enfim, o Tite dá de 1000 em todos os treinadores que passaram no Flamengo esse ano. Não dá para botar na mesma prateleira Vitor Pereira, Sampaoli e o Tite. O Tite é muito melhor que todos eles. O Tite, de todos os treinadores que o Flamengo teve, o único que eu continuo a achar melhor que ele é o Jorge Jesus. Então, eu insisto, o Tite, para mim, é o melhor treinador brasileiro em atividade. O Jesus é um ponto completamente fora da curva, né? Olha aqui o Eduardo. MP, confesso que estou iludido. Calma, Eduardo, calma. Não se iluda tanto assim. Foi um bom começo, foi legal ver a esperteza do Tite em ver o jogo e perceber o que precisava ser feito, e ele fez. Chamou várias vezes os jogadores, mandou juntar mais, depois trocou de posição o Everton Ribeiro e o Gerson. O Tite hoje mostrou que ainda tem a manha do bom técnico, do grande técnico. Então, é uma coisa positiva. Mas ele vem por aí um jogo dificílimo, hein? Não vamos nos iludir. Um jogo dificílimo que vai ser esse contra o Vasco. O Ramon Dias acertou o Vasco contratou jogadores que estão fazendo diferença, como o caso do Veguete, como o caso do Payet. Tem bons jogadores, tem um bom goleiro. Não vai ser fácil esse jogo Flamengo e Vasco, não. E o Vasco está desesperado na briga pelo rebaixamento. Ele hoje, graças à vitória do Bragantino sobre o Santos, ele se manteve fora do rebaixamento. Ele ontem, com a vitória sobre Fortaleza, Fortaleza era o melhor time do retorno até agora. E é um time que vai disputar a final de Sul-Americana e que está jogando bem. O Vasco foi lá e ganhou merecidamente por 1-0 em São Januário. Então, o Vasco vai vir com tudo, babando para cima do Flamengo. É um jogo que o Flamengo vai precisar jogar mais do que jogou hoje. Se jogar só o que jogou hoje, vai ter problema. Então, o Tite tem que quebrar a cabeça até domingo para arrumar esse time melhor ainda e conseguir ganhar o segundo jogo. Porque como é que se diz? A questão do Flamengo agora, são 12 jogos, agora já são 11. O Flamengo tem que ganhar a maioria desses jogos. Não tem outra solução. O Flamengo precisa ficar no G4. No G4. Porque o G5 e o G6 já são pré-libertadores. E o G7 e o G8 possíveis não vão rolar esse ano. Não vão rolar. Porque simplesmente o Fortaleza está abaixo do G6 e o Fluminense está abaixo do G6 também. Então, o provável é que só classifiquem os 4 do G4 pelo Brasileiro, direto para a Libertadores, e os outros 2 vão jogar pré-Libertadores, o que é um castigo. É um castigo para a pré-temporada. Se você precisa jogar pré-Libertadores, você já compromete a sua pré-temporada. A não ser que você faça o que o Flamengo devia ter feito lá no ano passado, que é antecipar a apresentação. Depois tirem 20 dias de férias, vamos voltar 10 dias mais cedo para preparar tudo, e lá mais para frente a gente compensa. Porque se entrar na pré-temporada normal, jogando pré-Libertadores, é um problemaço. É um problemaço.
do Flamengo agora e vai até o final do ano, vai começar, claro, do ano que vem, seguir aí normalmente. O Flamengo tem também hoje a melhor campanha fora de casa, como visitante. Ele tem agora a melhor campanha como visitante, é o time que mais pontuou jogando como visitante no Campeonato Brasileiro. Isso deixa bem claro que o desempenho no Rio de Janeiro, do Maracanã, além do jogo que fez fora também e que perdeu lá em Cariacica para o Atlético Paranaense, são jogos aí que o Flamengo deixou pontos importantes pelo caminho. Não tivesse acontecido isso, teria naturalmente conseguido, pelo menos aí, se aproximar do Botafogo, brigar minimamente pela liderança do campeonato, mas está muito longe, são 11 pontos, e esses pontos foram perdidos especialmente no Rio de Janeiro. Por exemplo, contra o Cruzeiro, que vinha da segunda divisão e empatou, quase venceu no jogo do primeiro turno lá no Rio de Janeiro. Empatou com a América, empatou com as reservas do São Paulo, com o time misto do Inter. Teve vários pontos perdidos aí contra adversários que, em tese, o Flamengo deveria ter vencido, porque estavam ou com o time suplente, ou times mais frágeis, e o time não conseguiu esses resultados. Muito bem, desse jogo, eu pessoalmente achei que a equipe do Flamengo começou um pouco insegura, o Cruzeiro subiu a marcação, dificultou bastante o Flamengo nos primeiros movimentos da partida, né? E depois de alguns 20 minutos, mais ou menos 18, 20 minutos, evidentemente o time do Cruzeiro não conseguiu manter aquele ritmo, é impossível jogar marcando alto o tempo todo, né? Um preparo físico que dê jeito. E aí o Flamengo acabou tendo controle mais da partida. Uma mudança importante feita pelo Tite no primeiro tempo. Everton Ribeiro estava muito mal, perdendo todas as bolas aí pelo lado direito, não dava socorro ao Wesley, e o Cruzeiro dobrava ali com 2, 3 jogadores até fazendo jogadas em cima do lateral direito, e ele inverte o posicionamento do Gerson, que estava jogando por dentro, pelo meio, e não estava bem com o Everton Ribeiro, e funciona melhor. Cresce o Gerson, cresce o Everton Ribeiro, o Flamengo passa a ter mais volume, trabalha mais do campo de ataque, surge a jogada do primeiro gol, que tem uma falha grave do Castanho, né, que foi rebater a bola e amorteceu para o Ayrton Lucas fazer 1-0, e depois, logo depois, um pênalti do Neres, muito bobo o pênalti, né? Totalmente bobo aquele pênalti no Ayrton Lucas, e a cobrança do Pedro para fazer 2-0. Ali o Flamengo já praticamente adquiriu uma vantagem difícil de ser superada pelo Cruzeiro, ainda era o primeiro tempo, verdade, para a fase final do primeiro tempo, mas no segundo tempo o Flamengo controlou muito bem, teve muito controle sobre a partida, jogadas aéreas do Cruzeiro, teve ali umas 2 rebatidas do Rossi, né, que assustaram um pouquinho, mas no geral a defesa conseguiu muito bem. Especialmente, é importante lembrar, né, mesmo com a saída de um zagueiro, o Davi Luiz, que se contundiu sozinho, inclusive, a entrada do Pablo, o Flamengo ganhou todas ali pelo alto, praticamente, não correu grandes riscos, as cabeçadas do Cruzeiro não entraram, quando o jogador do Cruzeiro conseguia cabecear, assim, condições para arrematar, então eram cabeçadas sem perigo. Então o Flamengo conseguiu aí uma evolução num fundamento importante, né? Foi assim que perdeu a vaga da Libertadores, 3 gols de cabeça do Olímpia. E hoje a gente viu um time mais bem postado, mais organizado defensivamente nessas jogadas aéreas, não permitindo que o adversário, no caso o Cruzeiro, criasse mais. E o Cruzeiro vai se aproximando da zona do rebaixamento. A situação é bem perigosa, são 12 jogos e uma vitória, se não estou enganado. O time não consegue realmente se encontrar. Venceu o Santos na Vila Belmiro por 3-0, na estreia do Zé Ricardo, e só. Aliás, o Santos está de novo perdendo por 3-0 na Vila Belmiro, só que agora para o vice-líder do campeonato, o Red Bull Bragantino. Está 9 pontos atrás do Botafogo, o Red Bull Bragantino, que, aliás, é o adversário do Flamengo do jogo da polêmica do Maracanã, o Flamengo fazendo questão de jogar no Rio de Janeiro contra o Bragantino, não querendo sair. Eu acho que nisso, inclusive, o Flamengo está certo de não adiar o jogo, enquanto uma data, mas ter que sair para jogar num campo fora do Rio, já que o Flamengo manda os jogos no Rio. Além da questão econômica, esse jogo tem apelo para um grande público, né? É um confronto direto hoje do vice-líder com o terceiro colocado. Então, vale muito essa partida na briga aí por uma vaga na Copa Libertadores da América. Então, eu entendo até que o Flamengo tenha feito uma pressão política, não para atrapalhar o Fluminense, encher o saco da Libertadores, não entendo dessa maneira, não. Acho que é mais para a CBF se tocar e encontrar uma solução, né? E encaixar esse jogo numa data em que seja possível jogar no Rio. Essa é a grande dificuldade, esse é o grande problema que a CBF terá a partir de agora, de encontrar a data para poder encaixar esse jogo. E a assessoria de imprensa do Flamengo informa que o Davi Luiz sofreu entorse no tornozelo direito. Fará exames amanhã para uma averiguação mais detalhada aí do que aflige o jogador, né? O zagueiro rubro-negro. E o Thiago Lopes Oficial, finalmente um jogo justo do Flamengo. Não teve sustos, não teve assim nenhum grande problema, né, para o Flamengo nesse jogo.
O time conseguiu aí vencer o Cruzeiro, sempre fazendo a ressalva de que o Cruzeiro está muito mal, se aproximando do rebaixamento, inclusive ali da zona do rebaixamento. A situação do Cruzeiro é muito ruim, tá? Tem que sempre fazer essa ressalva. Então o Cruzeiro começou tentando explorar esse lado, com o Matheus Pereira, que é o meia pela direita vindo para dentro, e o lado esquerdo sendo o lado mais agudo. E aí o Tite mexeu peça, né? Trouxe o Gerson para a esquerda, trouxe para a direita, trouxe o Ribeiro para o meio. O Flamengo conseguiu controlar, o Cruzeiro não conseguiu mais agredir. E me chama muito a atenção que depois do 2-0, o Cruzeiro encontrou uma dificuldade gigantesca para reagir. No segundo tempo tentou pressionar, ficou mais exposto, mas o Flamengo conseguiu controlar bem as ações e por isso venceu. Até sobre isso, aliás, fã de esportes, estamos falando do jogo do Flamengo, a vitória contra o Cruzeiro. Tivemos também Atlético Mineiro vencendo o Palmeiras 2-0 no Allianz. A gente já vai falar, clima quente também no lado alviverde. A gente já vai falar sobre esse jogo, fã de esportes, mas, André, a gente pontuava ontem, especialmente a questão do Z4. Quando eu falo Z4, não só a região ocupada pelos 4 que hoje estão no Z4, mas essa luta contra o Z4, do 13º Bahia para o 18º Goiás, 1 ponto. E ainda tem o Inter com 1 a mais. Então, 2 pontos separando o 12º do 18º. Tá trocação como poucas vezes a gente viu. E nessa faixa, é um detalhezinho para lá e para cá que muda tudo. E a gente tem visto já alguns times reagirem. E quando a gente olha em retrospectiva, o Cruzeiro, o momento deles foi aquela hora, sei lá, que o Pepa chega, eles tiveram alguns jogos de invencibilidade, mas hoje parece um dos mais, assim, atolados, assim, de não conseguir pontuar. Algumas situações, como a de hoje, são absolutamente normais e naturais quando você olha um elenco, olha o outro. Mas o Flamengo vinha mal, o ano inteiro é ruim. Sim, mas olha quem joga em um lado e quem joga no outro e pensa num 2-0. Absolutamente normal, um reflexo da diferença técnica entre os times. Ô Zupa, você imagina que o Tite ele vai começar a repetir essa equipe com o Gabigol no banco de reserva? Ele já tinha falado isso em entrevista coletiva, na primeira entrevista, inclusive, de apresentação, que seria muito difícil ele colocar o Pedro, o Gabigol, porque tinha o Bruno Henrique, e o Bruno Henrique, a gente sabe, não vai sair do time. Vai continuar desse jeito, com o Pedro e o Gabigol? Eu imagino que com sim. Pedro e Bruno Henrique? Que nesse momento o Gabriel continua como reserva, né? Vamos lembrar que o Gabriel termina a passagem do Sampaoli como reserva também. E o indicativo, assim, ele se justifica, né? A fase do Gabriel não é boa, os jogadores que entraram vêm aproveitando bem, o Bruno Henrique teve uma boa atuação, o Pedro teve uma atuação de regular para boa, fez o segundo gol do Flamengo de pênalti, teve uma finalização um pouco antes, e o outro lado, né? A outra ponta desse ataque, que começou com o Everton Ribeiro e depois teve o Gerson, essa é uma função bem estratégica na equipe. O Tite gosta muito de balancear, né? Se um dos meus pontas é um ponta bem agudo, o outro vai tentar ser um pouco mais construtor, especialmente em clubes, né? Na seleção ele trabalhava um pouco diferente, com 2 pontas mais agudos no segundo ciclo, mas no primeiro ciclo de Copa e nos últimos trabalhos de clube ele fazia esse balanço. E me chama a atenção, e isso é ruim para o Gabriel, a possibilidade de crescimento do Everton Ribeiro nesse contexto. Porque o Tite gosta, porque o Everton é ótimo jogador e o Everton vem de atuações melhores nas últimas semanas. Isso complica para o Gabriel. E aí vai gerar uma outra discussão, que é o papel do Gerson. Porque o Gerson jogou hoje adiantado. Porque jogou Thiago Maia e Eric Pulgar. Porque o Arrascaeta estava no banco. E quando o Arrascaeta estiver full, ótimo, pleno, para exercer, para dar o seu show, Gerson, eles vão brigar pela mesma vaga? Ou o Gerson dá um passo atrás e ao meio campo com outra característica? Então, acho que são respostas... E aí, quem que sai? O Pulgar? Pois ou o Thiago Maia, quem tiver pior, né? Os dois jogadores, assim, a temporada do Pulgar, para mim, ela é melhor que a do Thiago Maia. Mas os dois, quem tiver melhor, vai ficar. Importa menos o que eles fizeram, vai importar mais o que eles estão fazendo. Então, essas respostas, especialmente sobre o Arrascaeta, como é que vai trabalhar esse meio campo quando ele estiver prontinho para ser titular, a gente vai ver com o tempo. Sobre o Gabriel, eu acho que ele começa de fato com um olhar de reserva, vai ter que esperar alguém baixar rendimento e ele entrar para convencer. Especificamente sobre o Gabriel e essa situação de ser reserva, ser titular, quem está melhor, o fato dele ser um ídolo, a temporada não ser tão boa, e aí tem a questão do ambiente que precisa ser administrado, técnicos anteriores não conseguiram, muitas coisas ligadas a ele e esse dilema no ataque que joga o Pedro, joga o Gabriel.
jogam os dois, mas agora tem um terceiro. Agora eu quero dizer, desde que o Bruno Henrique se recuperou e voltou ao time, tem um terceiro, mas esse terceiro ele não é o terceiro na ordem. Exato. Não funciona assim, não estou querendo dizer isso. São situações que precisam ser observadas para escolher. Né? Até porque se for pensar em ordem, ele é o primeiro. Hoje, provavelmente, seja o primeiro. Se for, ninguém vai poder contestar. E aí a questão do ambiente, que é tão importante no Flamengo, é tão determinante para sucesso ou insucesso de comissões técnicas, a gente tem visto isso acontecer assim. Ou o grupo de jogadores se fecha com o técnico do momento, ou as coisas não andam. Assim foi 2020. Na verdade, assim foi desde que o Dorival Júnior chegou no ano passado. Assim aconteceu para o bem e para o mal. Não vai acontecer com o ex-técnico da Seleção Brasileira para o mal. Não haverá isso. Por isso que o Flamengo acerta tanto na contratação do Tite. A chance de haver um problema interno com esse treinador é zero. Não porque ele vai controlar absolutamente tudo, não porque ele sabe quais teclas apertar e até os insatisfeitos o adoram. Não é isso que eu estou dizendo assim. Com ele, por ele ser quem é, não acontece. E não vai acontecer nem com o Gabriel, que talvez seja o jogador mais difícil do grupo do Flamengo, de colocar no banco, de retirar minutos, etc. Vamos, só um minuto, Zupac, que tem personagem. O programa de hoje com muitas entrevistas, jogadores, técnicos e toda a situação de ponta de cima e ponta de baixo do Brasileirão. Personagens chegam desse jogo. O normal seria, pelo que a gente viu no jogo, né? O Flamengo conseguir virar. Óbvio que a gente costuma discutir o ataque porque chama mais atenção, são as estrelas mor do futebol, mas me chamou a atenção a escolha do Tite na defesa por Davi Luiz e Fabrício Bruno. Né? A gente viu o Davi Luiz tendo muitos momentos de oscilação e preferência ou não nas mudanças de técnico. Né? Ele era mais, não protagonista, mas mais utilizado com um, menos com o outro. Como é que você achou essa escolha de Wesley, Davi Luiz, Fabrício Bruno e Ayrton Lucas como zagueiro, como defesa? Na impossibilidade de usar o Léo Pereira, como era o caso de hoje, ele tinha o Pablo, que é um zagueiro que fisicamente se mostra melhor que o Davi Luiz, mas tecnicamente não conseguiu se encontrar no Flamengo, e o Pablo não é mau zagueiro, ele é bom zagueiro, mas não vive até aqui uma jornada de êxito no Flamengo. O Rodrigo Caio, que infelizmente não está conseguindo jogar no nível que a gente está acostumado a ver, e o Davi Luiz, que também vive de altos e baixos, uma gangorra muito grande. A escolha foi pelo Davi. Ele fazia um jogo correto, porque o Cruzeiro de fato ameaçava pouco, e a lesão dele assim foi muito preocupante. Né? Um lance isolado, né? A virada sozinho e a dor que ele mostra, a maneira que ele cai, que ele se contorce, o choro, assim, de maneira copiosa do Davi Luiz. Ele saiu de fato desolado, direto de maca, imediatamente já pediram a troca. Não, acho que o encaminhamento natural é que o Léo Pereira continue ao lado do Fabrício Bruno. Aí, ó. E aí tem a informação do Flamengo, acabou de postar nas redes sociais que o Davi Luiz sofreu um entorse no tornozelo direito, vai realizar exames amanhã. A gente viu, né, pelas imagens. Uma lesão bizarra, né? Ele sofreu... pois é, ele tá meio que saindo de costas. Geralmente essas também, lesões, lesão de joelho, tipo a que o Neymar teve, e lesões de tornozelo, elas acontecem em lances inesperados. Inesperados, né? É virando o pé sozinho, é torcendo o tornozelo, o joelho quando tem a bola. Não é o tipo de lesão que acontece geralmente em disputa, né? Foi muito infeliz o Davi Luiz, bem na hora da e as pessoas que já tiveram lesão de ligamento, todas elas falam que dá para sentir, que é tipo, um barulho que dá para escutar. E pelo jeito que ele sai ali, como ele sai chorando demais na maca, ele deve ter sentido, ele deve saber exatamente, ele deve entender o corpo. E aí eu fico me questionando também, André, se não era aquele momento em que ele pensa, agora que as coisas iam começar a andar com o Tite aqui, com a equipe se unindo, com a gente começando a imaginar que as vitórias iriam voltar, iam continuar ou voltar para esse Flamengo, e ele como titular, né? Eu acho que ele estava pensando, agora vai, eu vou estar aqui. Não dá para saber, evidentemente, o que passou pela cabeça dele, mas pode muito bem ter sido tudo isso. Um acréscimo de tristeza. Primeiro, a lesão, eu também concordo com você, né? O jogador, a pessoa que sofre, ela por mais que ela exagere, às vezes, ela é ela que está sentindo, né? O susto ali não é de ver alguma coisa, é de passar por essa experiência. Às vezes a gente se engana, né? Recentemente, o Arboleda deu uma impressão de que, se machucando pela seleção do seu país,
estaria fora do próximo jogo do São Paulo e ele jogou. Aí no seguinte ele até se... Foi a final. Ele até se machucou. Que o foi a final. Richarlison também, um pouco antes da Copa do Mundo, ele também mas também chora, saiu alarmado. Você fala, gente, o cara sabe, né? Mas no caso do Davi Luiz, o choro, um jogador tão experiente quanto ele, o que impacta é o jogador sair chorando, né? Assim, Sem dúvida. Esse é um sinal indiscutível. Essa história que Tomara que não seja grave. Essa história que você falou do Arboleda, já vai seguir aqui, mas só eu encontrei o Lugano logo depois, e obviamente era na véspera da final da Copa do Brasil, o Lugano, com a relação com o São Paulo, queria que o Arboleda jogasse. Ele falou, se ele jogar, eu pego ele, porque onde já se viu, você dá esse susto tremendo e 2 dias depois tá pronto, entendeu? Como Nem que ele sabia. Como sobrecarregou o Wesley, o Everton Ribeiro teve que baixar muito. Então é importante a gente lembrar, o Flamengo começa com o Everton Ribeiro jogando pela direita, onde ele geralmente joga, o meia jogando pela direita, e o Gerson jogando como um meia centralizado, a hora que o Flamengo tinha a bola. Por entender que o Everton estava baixando demais, o Tite, perto dos 35, 36 minutos, ele faz a troca. Ele joga o Gerson lá para a direita, que tem capacidade maior do que o Everton de baixar e ajudar o Wesley quando necessário, e traz o Everton Ribeiro para ser o meia central. Por que é que eu estou falando isso? Porque justamente essa inversão de Gerson com Everton Ribeiro culminou no primeiro gol do Flamengo. Talvez o Gerson, nessa função, também servisse como o Everton serviu. Mas foi só o Everton Ribeiro deixar de ser o meia pela direita e virar o meia central, virar o Arrascaeta do time, que o Flamengo quebrou a linha defensiva do Cruzeiro e marcou o primeiro gol justamente com o Ayrton Lucas. Contexto feito, bora pra tela. Vamos olhar como é que foi esse gol do Flamengo. Vários detalhes para a gente analisar, né? Saída de bola, durante todo o jogo, não foi aquela saída de 3, não. Em nenhum momento um lateral ficou para construir saída ou o volante baixou para fazer saída, não. Era a saída com os 2 zagueiros e com os laterais. O Ayrton aqui e o Wesley, que iniciou a jogada aqui, depois acabou fechando por dentro. Outro detalhe, volantes lado a lado, Thiago Maia e Eric Pulgar, os volantes do Flamengo. Por isso eu tenho a dúvida, quando a Arrascaeta puder jogar, quando o camisa 14 estiver em campo, o Gerson vai ser um desses 2 caras ou a gente vai ver algo de diferente no time do Flamengo? Isso, respostas mais adiante. Mas agora, bora olhar a jogada? Fabrício Bruno domina. Ó, aqui já tinha corrida a troca. O Gerson aberto pela direita. Ele começou por dentro. E o Everton Ribeiro como meia central, né? Gerson aqui, Ribeiro aqui. Essa inversão, eles começaram de maneira trocada. E aí, outro detalhe. Bruno Henrique, ó, na chamada amplitude, jogando bem aberto pela esquerda, em cima da linha, puxando o Matheus Pereira, preocupação do Palácios, abrindo bastante o campo e permitindo que o Ayrton Lucas, que vai ser o autor do primeiro gol do Flamengo, esse é o spoiler para quem não viu o jogo, fechasse na diagonal para esse lance, porque o Bruno Henrique ocupou a lateral bem aberta justamente para abrir terreno para o Ayrton Lucas vir para o jogo. E aí é o que acontece. Nesse momento, é um momento crucial. O Everton Ribeiro, como meia central, sai da marcação, recua para receber essa bola e vai gerar o espaço nas costas do volante. Dos volantes, aliás, o único volante é o Ian, aqui é o Matheus Pereira, que é o meia. Movimento do Everton, gera espaço nas costas, o Everton Ribeiro tenta devolver para o Ayrton Lucas, a bola era para o Ayrton, mas ela foi muito forte e chega no Bruno Henrique, que bem aberto pela direita, o Matheus Pereira é quem estava na marcação do Bruno, ele sai para dar esse bote e deixa um espação gigante aqui, a bola chega no Bruno Henrique e aí, ponta aberto, lateral na diagonal, né? Fosse o Ayrton passando, o Bruno estaria aqui. Mas não, ponta na amplitude, lateral na diagonal. Cruzamento é feito, o Luciano Castan tira mal, e aí a bola sobra para o lateral que chega em diagonal. E aí a qualidade do Ayrton Lucas para cortar e de pé direito marcar o primeiro gol da era Adenor Leonardo Bach do Flamengo. A troca Gerson por Everton Ribeiro foi muito importante para que esse gol saísse como saiu, o primeiro gol do Tite como técnico do Flamengo. Tá aí o Tite, ele... Acho que tem alguns pontos aí da entrevista, mas nessa última ou penúltima resposta, acho que foi nessa última, tá? Ele estava falando sobre assumir o trabalho agora, né? Que seria certamente seria mais fácil assumir no início do ano que vem e ele só estaria cumprindo, no fim das contas, o que ele falou que ele ia fazer, então também não teria nenhuma grande questão. Mas também é verdade que pro trabalho dele, Vesse, assim, para pensar em mais sucesso ou num sucesso mais rápido,
ou maior, faz mais sentido assumir agora, né? Porque daqui a pouco você não consegue ir pra Libertadores do ano que vem, aí você não tem essa possibilidade. Agora você pode levar pra Liberta e brigar pela Liberta no ano que vem. Tudo bem, mas E agora eu acho que também você já tira algumas conclusões. Sim, Você não vai precisar da pré-temporada pra tirar. Sim, Você já vai ter essas conclusões. Mas era um risco. Era um risco pro Tite assumir agora. Não sei. Que eu risco? acho que até, eu acho Porque que tava sim. ruim. Então, mas é isso mesmo. Mas é isso mesmo. Assim, a pergunta da colega, não me lembro quem foi, acho que Betânia. Quando ela fala ali, é um risco pro Tite, de certa forma. O risco não era tão grande, mas era. Era um time desmotivado, era um time com problemas físicos, com problemas médicos. Então pode ser, ainda pode, né? Porque foi uma vitória, né? Mas ainda pode ser um problema pro Tite. Ainda pode ser, e aí você já começa a queimar fichas que ele só queimaria no ano que vem. Perfeito? Mas eu só construir. Eu acho que, pensando no trabalho dele para 2024, era melhor assumir agora. Sim. Eu acho que era. Mas não era essa... Porque, vamos supor, o Tite vai ter 12 jogos. Vamos supor que desses 12, o Flamengo ganhe 8, empate 3 e perca 1, tá? Fiz a conta certa, né? 8, 3, 11, 12. Vamos supor que ele chegue. É um ótimo desempenho, Sim, tá? aproveitamento. Nesse ritmo aqui. Aí vão dizer, mas tava na cara que isso ia acontecer, só que não tava. O trabalho era um nada, né? Era um nada. Então, assim, do mesmo jeito que a gente vai chegar e vai dizer, tava muito mole pro Tite chegar, se ele tiver um desempenho como esse, não era essa a realidade. É um Flamengo que chega com problemas de confiança, com problemas de motivação, com problemas internos, com jogadores mal fisicamente, com jogadores... Então, assim... Por isso que eu acho que, pra ele, só tinha ponto positivo. Ou não tão negativo. Se desse errado, fazer parte desse pacotão. De novo, esses jogadores. A gente muda técnico e esses caras não dão resposta. Trabalho é bom, Tudo bem. é alto nível. Mas ele já queima cartucho pro ano que vem. Mesmo que a culpa seja mais dos jogadores, ou vá pro Braz, eu acho que ali você um pouquinho ele ia queimar, um pouquinho de cartucho ele ia queimar. Mas eu... Então é isso aí, nação, mais um vídeo aí, né? Já vai deixando aquele seu like para ajudar o vídeo e a inscrição também ajuda demais. O Flamengo venceu, foi um jogo bom do Flamengo, sim, para mim foi um jogo bom. Obviamente que é o primeiro jogo, tem margem para melhorar, tem margem para poder melhorar ainda nesse curto espaço de tempo até o final do Brasileirão. Era necessidade sim de Flamengo vencer para se consolidar ali dentro do G4. Era um jogo que o Cruzeiro não conseguia vencer jogando no Mineirão, entendeu? Então é aquilo. O Cruzeiro até agora nesse Brasileirão não conseguiu vencer no Mineirão, né? Porque lembrando que o Cruzeiro mandou alguns jogos também no Independência. Então são 8 jogos no total no estádio Mineirão, com 4 empates e 4 derrotas. Então, o Flamengo fez o seu papel, foi lá, conseguiu desempenhar um bom futebol, né? E comparado às últimas partidas comandadas pelo Sampaoli, venceu, não vou dizer que convenceu, mas foi um desempenho ali a nível Tite que a gente espera, mas a gente espera muito além ali, né? Um Corinthians... um Flamengo nível Corinthians, que era um Corinthians que raramente era ameaçado e na maioria das vezes sempre vencia o jogo. Então a gente espera muito. Aquele Flamengo que vai dar espetáculo todo jogo, eu não vejo esse Flamengo, entendeu? Nem todo jogo o Flamengo vai dar espetáculo, o importante é que o Flamengo seja consistente, mantenha consistência, né, nas partidas e consiga as vitórias, né? Não vou dizer nem título, porque título é muito longe, 11 pontos e 11 rodadas. É uma coisa que isso raramente acontece, né? Raramente mesmo acontece. Mas eu gostei da atuação do Everton Ribeiro, fez uma boa atuação. Algumas pessoas não, alegando que ele errou muito passe ali. Mas depois que ele foi para a faixa central ali do meio de campo, para mim ele jogou bem. Iniciou até a jogada do primeiro gol, né? Iniciando a jogada ali. Teve a situação também do Gerson, que se movimentou de lado. Wesley, muito questionado por uma torcida, elogiado por outro. É um jovem jogador. Esses primeiros 25, 30 minutos dele foram horríveis. Mas depois ele começou a ficar tranquilo e conseguiu desempenhar um futebol razoável ali, né? Dupla de zaga. Bem, infelizmente o Davi Luiz se machucou, né? Rossi
Algumas pessoas questionando ele porque ele quase entregou a paçoca, né? Foi duas vezes que ele soltou a bola, 2 ou 3 vezes, né? No primeiro lance, primeira vez que ele soltou a bola, deu quase o rebote, né? O Ayrton Lucas estava lá para segurar essa partida, mas é aquilo, o Rossi ainda tá pegando o ritmo de jogo, entende, é um excelente goleiro. Tranquilamente eu confio nele, acho que dá para confiar no Rossi. E essa soltura dele é ritmo de jogo. E o Pedro fez um futebol razoável ali. E depois que entrou o Arrascaeta, obviamente, né? Questão poupando e o Gabigol. A situação do Gabigol é complicada, né? O Gabigol para recuperar a vaga nesse time titular. Esse ano, para mim, eu não vejo o Gabigol titular esse ano. Um jogo ou outro pode ser, mas o Gabigol mantendo uma constância de titular, não vejo. Já o Pedro, acho que para mim é o titular. E é isso aí, né? E a dupla de zaga, Léo Pereira e Fabrício Bruno, na minha opinião. Uma boa partida, uma nota 7,8 ali. E agora pensar no próximo jogo, que é o Vasco da Gama, né? Que o Vasco da Gama tá com o time arrumadinho. O Ramon Dias conseguiu arrumar o time do Vasco. Deu uma cara e vai ser um confronto, um clássico muito bom, né? Mas deixa a tua opinião aí dessa estreia de Tite no Flamengo. Deixa a tua opinião, tamo junto. E se inscreva no canal, né? Para não perder nenhum vídeo sobre o nosso Mengão. Vambora!